Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Congresso derruba os decretos que aumentam impostos sobre operações financeiras e governo Lula deve anunciar novos cortes no orçamento. Brasil bate recorde de passageiros em aeroportos e registra 51 milhões de embarques. Donald Trump avança com negociações para pôr fim à guerra da Ucrânia. Câmara de Vila Velha investiga reajuste de até 386% a servidores. A Lespe aprova projeto de Tarcísio contra a pobreza no estado de São Paulo. E os adversários dos brasileiros nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem uma proposta que derruba os decretos do presidente Lula que aumentam o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Essa é a primeira vez que um decreto é derrubado desde 1992. O decreto foi derrubado na noite de ontem por 383 votos favoráveis e apenas 98 contra. A derrubada dos decretos acabou com uma série de dispositivos que elevam tarifas do IOF em operações de créditos, compra de moeda estrangeira e outras situações. O texto ficou a cargo do deputado Coronel Crisóstomo, do Partido Liberal. O anúncio, classificado nos bastidores como uma surpresa, levou a uma série de reações públicas de ministros do governo Lula em defesa dos decretos. Um deles foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responsável por elaborar e aprovar o texto. O ministro disse essa semana que o decreto do IOF corrige uma injustiça e combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas. Ele cita ainda que essa medida garantiria os direitos sociais dos trabalhadores. Para parlamentares, além das pressões internas e do mercado, a mudança de tom de Mota e de deputados foi influenciada também por reveses relacionados a emendas parlamentares, como o atraso na liberação dos recursos e novas investidas do Supremo Tribunal Federal. Em meio às pressões dentro e fora de Brasília, Haddad enviou um projeto alternativo. Esse segundo texto, que ainda aguarda análise, prevê o aumento da tributação sobre bets e cobrança de imposto de renda sobre investimentos atualmente isentos. Agora o governo petista terá menos dinheiro para bancar a máquina pública e será forçado a anunciar novos bloqueios no orçamento para cumprir a meta fiscal deste ano. Ao mesmo tempo em que o governo Lula tenta aumentar a arrecadação, um dado divulgado hoje chama a atenção. Entre janeiro e maio deste ano, o governo federal arrecadou mais de R$ 1 trilhão com impostos e contribuições. Esse é o maior resultado desde 1995. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo avançou 0,26% neste mês. Segundo o IBGE, os principais impactos na inflação de junho veio do Grupo Habitação, que teve alta de pouco mais de 1%. No início do mês, o governo acionou a bandeira vermelha, elevando os preços da energia elétrica. Em 12 meses, a prévia da inflação já acumula 5,27%. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para a Polícia Federal ouvir o ex-advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, sobre uma possível obstrução de investigação. Além dele, Paulo Costa Bueno, também ex-advogado de Bolsonaro, deve ser ouvido. Em uma rede social, o ex-advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, disse que recebe com tranquilidade a notícia que terá de prestar depoimento. Ele disse que, quando tiver acesso aos autos, vai se manifestar. A decisão foi tomada em um inquérito aberto na semana passada para apurar se o réu Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, e o advogado dele tentaram obstruir as investigações da suposta tentativa de golpe. De acordo com a Polícia Federal, Fábio Van Garten tentou falar com a família e com Mauro Cid durante as investigações. Eduardo Kuntz enviou ao STF na semana passada uma conversa que afirma ter mantido com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram. O advogado pediu a anulação do acordo de delação de Cid, sustentando que, nas conversas, o ex-ajudante de ordens disse que se sentiu pressionado a fazer a delação. Para o advogado, o acordo deveria ser anulado por falta de voluntariedade do delator.
A Prefeitura de Barueri, cidade na Grande São Paulo, usou recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Teruel para recapear o condomínio fechado onde vive. Mais de R$2 milhões foram usados nos serviços. No ano passado, o deputado federal Fábio Teruel destinou cerca de R$11 milhões em transferências especiais para a cidade dele. Desse total, R$2.200.000 foram usados para o recapeamento de 8 ruas dentro do condomínio fechado residencial Tamboré 1. A justificativa do gasto é que, caso as intervenções sejam adiadas, os danos evoluam para camadas mais profundas do pavimento, exigindo serviços de recuperação mais complexos e onerosos para o município. As emendas PIX são alvo de questionamentos por falta de eficiência e controle. Um relatório divulgado em dezembro passado pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que apenas 2 dos 644 municípios paulistas fiscalizados pelo órgão informam nos portais da transparência o recebimento desse tipo de emenda e a forma como o dinheiro é gasto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou a lei que define o dia 12 de abril como o dia da celebração da amizade entre Brasil e Israel. A assinatura do texto era de responsabilidade do presidente Lula, mas por conta da relação com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o petista deixou o prazo máximo vencer e coube ao presidente do Senado seguir com a assinatura. Davi Alcolumbre é judeu e se disse honrado em promulgar a lei. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que o Brasil bateu recorde em número de passageiros nos terminais do país. Entre janeiro e maio deste ano, mais de 51 milhões de passageiros embarcaram em aviões. O presidente Lula comemorou o recorde de movimentação nos aeroportos brasileiros no início de 2025. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 51 milhões de passageiros circularam entre janeiro e maio deste ano. E esse é o maior número já registrado para o período na história. Os dados fazem parte do relatório de demanda e oferta, publicado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo o levantamento, os voos domésticos foram responsáveis por quase 39 milhões de passageiros no período, o que representa um aumento de 8% em relação a 2024. Já os voos internacionais movimentaram mais de 11 milhões de pessoas, com alta de quase 16%. O Ministério dos Portos e Aeroportos atribui o avanço à recuperação gradual do setor aéreo, após os impactos da pandemia, além do aumento da demanda turística e dos esforços para ampliar a conectividade entre as regiões do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que houve grandes avanços nas negociações de um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O Catar, mediador do conflito, anunciou nesta semana que lançaria uma nova iniciativa para alcançar um cessar-fogo, e o Hamas declarou que as negociações haviam se intensificado. Um membro do Hamas disse que as negociações avançaram, mas completou dizendo que ainda não recebeu nenhuma proposta nova. Depois que voltou à Casa Branca, Donald Trump assumiu a responsabilidade por acabar com os conflitos ao redor do mundo. Entre trancos e barrancos, nesta semana, Israel e Irã chegaram a um acordo para baixar as armas. Agora, o republicano coloca os olhos de volta em outra guerra no Oriente Médio, que já dura mais de 20 meses. Trump está nos Países Baixos para uma reunião de líderes da OTAN e comentou que as negociações por paz na faixa de Gaza estão avançando. Mas não será um acordo fácil. Isso porque nesta semana o exército de Israel disse que um explosivo matou 7 militares do país na faixa de Gaza. A Ucrânia e a Rússia anunciaram hoje uma nova troca de prisioneiros de guerra. Os dois países confirmaram a informação. O número de soldados envolvidos não foi divulgado até o fechamento da edição. O exército do Irã confirmou a morte do comandante militar Ali Shadmani durante um bombardeio israelense no último dia 17. Israel já havia se pronunciado sobre esse caso, afirmando que o militar era da mais alta patente iraniana. E nos Estados Unidos, o jovem candidato socialista Zohran Mamdani venceu as primárias dos democratas para a prefeitura de Nova York. Uma surpresa nas primárias democratas para prefeito de Nova York. O candidato socialista Zohran Mamdani, de 33 anos, liderou a contagem de votos na terça-feira contra seu principal rival, o ex-governador Andrew Cuomo, que é apoiado por figuras como Hillary Clinton. We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford.
Vencemos porque os nova-iorquinos defenderam uma cidade que eles podem pagar, uma cidade onde podem fazer mais do que sofrer, uma cidade onde aqueles que trabalham à noite podem colher os frutos durante o dia, onde o trabalho duro é recompensado com uma vida estável, onde 8 horas em uma fábrica ou ao volante de um táxi são suficientes para pagar a hipoteca. Where 8 hours on the factory floor or behind the wheel of a cab is enough to pay the mortgage. Nascido em Uganda e com origens indianas, Mandani representa a ala socialista do partido, liderada por figuras como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, que o apoiaram. Autoproclamado progressista e muçulmano, ele despertou o entusiasmo de um exército de jovens voluntários para ampliar suas promessas contra o aumento do custo de vida, que inclui ônibus gratuitos, creches e congelamento de aluguéis regulamentados. A eleição foi considerada uma batalha ideológica entre a nova e a velha geração do Partido Democrata, que foi severamente prejudicado pela derrota de Kamala Harris para Donald Trump na eleição presidencial. Os resultados finais só serão conhecidos em alguns dias devido a um complicado sistema de atribuição de votos, no qual os eleitores tinham que escolher 5 candidatos em ordem de preferência. Como nenhum deles atingiu 50%, a recontagem vai continuar contabilizando os votos dos próximos colocados até que um vencedor seja escolhido para representar o partido nas eleições de novembro. Se a vitória for confirmada, Mandani enfrentará vários rivais, incluindo o atual prefeito Eric Adams, um democrata que está concorrendo como independente após sua reaproximação com o presidente Donald Trump. A ministra da Agricultura da França acusou a Comissão Europeia de querer impor o acordo entre o bloco europeu e os países sul-americanos do Mercosul. Agricultores franceses travam a assinatura do acordo comercial. A ministra francesa da Agricultura elevou o tom nesta quarta-feira contra a Comissão Europeia. Annie Genevard acusa a Comissão de querer impor o acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. As preocupações são intensas porque a Comissão quer impor sua vontade. Isso é muito grave. Os estados não foram realmente envolvidos na negociação. Os agricultores, ainda menos, afirmou a ministra. A minoria de bloqueio, pelo menos 4 estados-membros do Conselho, representando mais de 35% da população da União Europeia, não parece garantida para a ministra, que afirma há semanas estar perto disso, embora não tenha certeza de nada, e multiplicou deslocamentos para bloquear a adoção do tratado comercial entre o bloco europeu e os países do Mercosul. Um responsável europeu afirmou na terça que a proposta para uma assinatura e conclusão seria adotada pela Comissão antes do final do mês de junho. O texto prevê a possibilidade de a União Europeia exportar, em particular, mais carros, máquinas ou bebidas destiladas. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. O comissário europeu da Agricultura, Christoph Hansen, declarou na terça que as garantias para proteger os agricultores de concorrência desleal eram suficientes e rejeitou a ideia de um protocolo adicional mencionada pelo presidente Emmanuel Macron durante a visita do presidente Lula, que pressionava por uma rápida adoção. Em meio à reunião da OTAN, que sinalizou o aumento de gastos militares do bloco europeu, líderes da China, Rússia e Irã se reuniram para tratar das pautas internacionais. A China recebe nesta quinta-feira os ministros da defesa do Irã, Rússia e outros países aliados em um momento de mudanças cruciais no cenário internacional, com múltiplas guerras no Oriente Médio e o aumento dos gastos militares decidido pela OTAN. O governo chinês organiza na cidade portuária de Qingdao, no leste do país, um encontro de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, um fórum intergovernamental de 10 membros que Pequim apresenta como um contrapeso aos blocos ocidentais. Diante dos parceiros Rússia, Irã, Paquistão e Belarus, o ministro da Defesa chinês Dong Jun descreveu o encontro como um fator de equilíbrio diante de um mundo em caos e instabilidade. O encontro na cidade com uma importante base naval chinesa é realizado durante um frágil cessar-fogo na guerra de 12 dias, travada entre Irã e Israel. A reunião também ocorre um dia depois da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que decidiu elevar os gastos de defesa para satisfazer as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião na China permitiu um encontro separado entre Dong e o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, que celebrou os vínculos sem precedentes entre os dois países. A China se apresenta como figura neutra na guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas os governos ocidentais criticam Pequim e apontam um apoio decisivo a Moscou.
8 pessoas morreram e 400 ficaram feridas no Quênia durante manifestações. No ano passado, uma manifestação reprimida pela polícia local deixou 60 mortos. Manifestantes e forças policiais entraram em confronto em Nairobi, capital do Quênia, resultando em pelo menos 8 mortes e 400 feridos. Os números foram divulgados por organizações de defesa dos direitos humanos. As ruas da cidade foram tomadas em memória dos protestos de 2024, mobilização duramente reprimida e que deixou 60 mortos. Em seu ponto culminante, os manifestantes ocuparam o parlamento no dia 25 de junho do ano passado e obrigaram o presidente William Ruto a retirar um projeto de aumento tributário, em meio a um contexto de grave crise econômica. Nesta quarta, milhares de pessoas saíram às ruas de Nairobi e de outras cidades, apesar da forte presença da polícia, que cercou os edifícios governamentais com arame farpado. Os protestos começaram com manifestações pacíficas, mas evoluíram para confrontos. Alguns manifestantes lançaram pedras contra os policiais, que responderam com gás lacrimogênio e canhões d'água. Além da insatisfação com o fraco desempenho na economia, o presidente Ruto também é alvo de acusações pelos frequentes desaparecimentos de críticos ao governo e pela violência policial. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que vai processar a empresa SpaceX por danos ambientais. Na semana passada, um foguete do bilionário Elon Musk explodiu durante um teste de rotina. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que o governo vai processar a SpaceX, o projeto espacial do bilionário Elon Musk, devido à poluição que os lançamentos de foguetes causam em território mexicano. A Starbase, principal centro de operações da empresa, está localizada no sul do estado americano do Texas, muito perto do estado mexicano de Tamaulipas, onde ambientalistas locais denunciam a poluição de fontes de água, assim como restos de foguetes que sujam a área. Ativistas também garantem que a atividade do projeto espacial coloca em perigo as tartarugas marinhas e as aves costeiras que habitam a região. O anúncio do processo ocorre uma semana após um foguete Starship da SpaceX explodir durante um teste de rotina, representando um novo revés para os ambiciosos planos de Musk de enviar humanos a Marte. A explosão causou uma imponente bola de fogo e incêndios no local de testes, de acordo com relatos da própria empresa. A presidente mexicana assegurou que a decisão de processar não tem relação específica com este incidente, mas com os impactos na segurança e ambientais que os lançamentos dos foguetes representam para Tamaulipas. No próximo bloco, Câmara de Vila Velha investiga reajuste de até 386% para servidores. E ainda a Alesp aprova o projeto de Tarcísio de Freitas contra a pobreza no estado de São Paulo. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou nesta semana a cassação definitiva do registro de voo da Voepaz. A Agência Nacional de Aviação Civil revogou definitivamente a autorização de voo da companhia Voepaz devido a falhas graves e persistentes no sistema de manutenção da empresa, cujo avião caiu em agosto de 2024 no interior de São Paulo. O anúncio foi feito pela própria agência na noite de terça-feira em um comunicado que menciona a cassação do certificado de operador aéreo da companhia, depois de suspender temporariamente as operações em março. A ANAC também declarou que não cabem mais recursos e impôs uma multa de mais de R$570 mil. Em 9 de agosto de 2024, uma das aeronaves do Voepaz caiu em uma área residencial da cidade de Vinhedo, sudeste do estado de São Paulo, na pior tragédia aérea no Brasil em 17 anos. Todos os 58 passageiros e 4 tripulantes do voo entre Cascavel e São Paulo morreram. Um mês depois do acidente, um relatório preliminar de investigação revelou um problema no sistema de degelo da aeronave. Desde então, a ANAC constatou falhas na execução de itens de inspeção obrigatória de manutenção. Fundada em 1995 com o nome Passaredo, a empresa atendia a 15 destinos no Brasil. A Câmara de Vereadores de Vila Velha vai investigar os reajustes salariais de até 386% concedidos aos servidores efetivos da casa. Todos os pagamentos foram suspensos de forma preventiva. As medidas foram tomadas depois que o Ministério Público Estadual notificou a Câmara por dar explicações sobre denúncia anônima recebida pela ouvidoria. De acordo com a denúncia, os aumentos foram autorizados no fim da gestão do ex-presidente da Casa, Bruno Lorenzutti, e variam de 70% a 386%.
A suspeita do Ministério Público é de que os reajustes beneficiaram servidores sem respaldo legal ou orçamentário. Além disso, não seguiram o plano de cargos e salários e foram concedidos por meio de ato administrativo, em possível violação à lei de responsabilidade fiscal. O ex-presidente da Câmara, Bruno Lorenzutti, informou que não há ilegalidade na operação. Segundo ele, não foram reajustes, e sim apenas novos enquadramentos devido à criação do plano de cargos e salários, que não existia desde 92. Ele explicou também que a medida não gerou aumento de despesa e foi amparada em estudos técnicos. Bruno lembrou também que o novo plano foi aprovado em 2022, entrando em vigor em 2023, e que tudo foi previsto no orçamento da Casa em 2023. A Câmara informou que já foi oficialmente notificada e está reunindo a documentação solicitada. Também destacou que está colaborando integralmente com os órgãos de controle para a apuração célere e transparente dos fatos. O corpo de um jovem foi encontrado na Praia Vermelha, zona sul do Rio de Janeiro. Moradores informaram que o rapaz vendia balas nas redondezas e desapareceu após dar um mergulho no mar. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal. O ex-jogador Alexandre Pato ofereceu ajuda para trazer ao Brasil o corpo da jovem Juliana Marins, que morreu após cair em uma trilha num vulcão na Indonésia. O ex-jogador de futebol está disposto a arcar com os custos para trazer o corpo da jovem de volta ao Brasil. O traslado deverá custar entre R$20 mil e R$30 mil. A assessoria do canal em que Pato trabalha confirmou a informação e disse que o ex-jogador já conseguiu conversar com a família. Juliana Martins morreu após cair de uma trilha de um vulcão na Indonésia. O acidente aconteceu na última sexta-feira, mas somente na terça o corpo foi encontrado sem vida. O governo Lula ainda não se manifestou sobre trazer o corpo da jovem de volta ao país. A lei brasileira não permite que o governo faça esse tipo de operação. Mas o silêncio da gestão petista gerou revolta nas redes sociais, já que se tratava de um caso de grande repercussão. Alguns internautas, inclusive, lembraram que um avião da Força Aérea Brasileira buscou a ex-primeira-dama do Peru para dar asilo a ela aqui no Brasil. Nadine Heredia foi condenada por corrupção pela justiça peruana. Outro fato que chamou atenção neste caso foi a imposição de um sigilo de 5 anos sobre os custos operacionais para trazer Nadine ao Brasil. Essa medida foi tomada pela própria Força Aérea Brasileira. Um adolescente de 14 anos suspeito de matar os pais e o irmão de 3 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o crime teria ocorrido porque os pais do adolescente o proibiram de viajar para o Mato Grosso para se encontrar com uma suposta namorada. As investigações ainda apontam que ele jogou os corpos na cisterna da casa para ocultá-los. Ele vai responder por triplo homicídio e ocultação de cadáver. O brasileiro Marcus Arduini foi condenado pelo assassinato de um adolescente britânico de 14 anos com uma espada de samurai. Segundo o tribunal, o brasileiro havia entrado em um estado de psicose induzida por maconha antes do ataque em 30 de abril de 2024. A pena dele será anunciada amanhã. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei de Tarcísio de Freitas para a criação de um programa para erradicar a pobreza. O custo será de R$500 milhões. O projeto de lei 482 de 2025 foi aprovado por 51 votos a 14 e seguiu para a sanção do governador e autor da proposta, Tarcísio de Freitas. Chamado de Superação SP, o programa visa investir R$500 milhões para transferência direta de renda às famílias, gestão operacional e ações de cofinanciamento. As famílias que quiserem participar do programa precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 759. Famílias com dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, receberão um auxílio financeiro de pouco mais de R$ 150 por pessoa. A ideia é que famílias de baixa renda também tenham acesso a um plano de desenvolvimento individualizado, com metas de qualificação profissional e inclusão no mercado, além de incentivos financeiros para que elas consigam atingir os objetivos. O projeto do Executivo Paulista defende que a superação da pobreza não deve se limitar à concessão de auxílios financeiros e requer a criação de condições estruturais.
A seguir, telescópio James Webb descobre o seu primeiro planeta fora do sistema solar e os detalhes das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O telescópio James Webb descobriu o primeiro planeta fora do sistema solar desde que iniciou os trabalhos. O exoplaneta fica a cerca de 111 anos-luz da Terra. O achado foi publicado num artigo na revista Nature nesta semana. Os cientistas relatam que o observatório conseguiu fotografar diretamente o TWA-7b, mesmo o planeta orbitando uma estrela, algo extremamente difícil de fazer. Uma das autoras do estudo afirmou que desde 2022, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o telescópio passou muito tempo observando planetas que nunca haviam sido captados em imagens. Segundo ela, o exercício é complicado porque os exoplanetas são pouco luminosos e muitas vezes a luz das estrelas ao redor ofusca a visão da Terra. Para solucionar o problema de ofuscamento das estrelas, os cientistas usaram uma técnica que envolve a utilização do coronógrafo de James Webb, uma espécie de placa circular posicionada no foco do telescópio. Com o aparelho, eles conseguiram tapar artificialmente a luz das estrelas, como se fosse um eclipse artificial, e então conseguiram enxergar o que estava ao redor da estrela. A fabricante de semicondutores NVIDIA atingiu um novo recorde. A empresa agora é avaliada em mais de 20 trilhões de reais. Um novo recorde histórico da gigante americana NVIDIA. A fabricante de semicondutores atingiu nesta quarta-feira o valor de mercado de 3,76 trilhões de dólares. Essa quantia equivale a 20,8 trilhões de reais. O valor de mercado é calculado com base no preço das ações. Os papéis da companhia tiveram alta de 4,3% na sessão desta quarta-feira e fecharam cotados a 154,31 dólares. A alta ocorreu após o presidente da NVIDIA, Jensen Huang, apresentar as mais recentes tecnologias da empresa em sua reunião anual. O Al Nassr anunciou a renovação do craque português Cristiano Ronaldo até 2027. Ao término deste novo contrato, o CR7 terá 42 anos de idade. Ele já afirmou algumas vezes que o maior objetivo dele é alcançar 1.000 gols na carreira. E pelas contas oficiais, faltam apenas 62. Será que ele consegue? E olha só, todos os brasileiros já sabem os adversários nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Como mostramos nesta semana, o Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar pela vaga na próxima fase. E esse jogo acontece sábado, 13h no estádio Lincoln Financial. Já o Flamengo terá uma missão difícil. Os cariocas vão enfrentar o todo-poderoso Bayern de Munique domingo às 5h no Hard Rock Stadium. E o Fluminense vai enfrentar o Inter de Milão, atual vice-campeão da Liga dos Campeões. E esse jogo acontece na próxima segunda-feira, às 4h no Bank of America Stadium. E claro, nós vamos mostrar todos os detalhes aqui no Gospel News. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite e até amanhã.